Vamos falar sobre essa questão de vinhos novos em odres novos. Para entendermos o contexto, nós precisamos saber um pouco da história judaica, como era essa questão de odres, que era onde eles guardavam os vinhos. O que acontecia? O odre era algo feito de couro animal. Então, quando colocava o vinho, ele se expandia e depois de um tempo ele já não tinha mais como ser utilizável. E aí, se você colocasse um vinho novo nesse odre velho, já não tinha mais como ele crescer, como ele dilatar, e você acabava perdendo os dois. O que Jesus estava falando a respeito disso? Jesus chegou com este evangelho da graça, e ele estava pregando a respeito disso, dizendo: olha, vocês, para experimentarem esse evangelho da graça, vocês não podem mais estar presos na lei. E eu quero hoje citar um exemplo de um homem que viveu por um tempo como um odre velho, mas depois que teve um encontro com Jesus, ele se tornou um odre novo e por isso ele pôde experimentar o novo de Deus na vida dele. Estamos falando de Saulo. Todos conhecem este homem, a história dele e o quanto ele foi usado por Deus. Na minha opinião, lendo a Bíblia algumas vezes, eu entendo Paulo como um dos homens mais ousados e usados por Deus. É um dos poucos, além de Jesus, que nós vemos os 9 dons espirituais se manifestando na vida dele. Mas foi um homem que em um momento teve que tomar uma decisão de deixar de ser um odre velho para se tornar um odre novo e aí sim experimentar o novo de Deus. Qual o objetivo dessa mensagem? É fazer com que pessoas que estão estagnadas, querem receber mais de Deus, mas elas chegaram num nível, que nesse nível você já tem o máximo de Deus. E através dessa mensagem do Espírito Santo hoje, você vai passar por um outro nível. E aí sim você estará disposto a receber o novo de Deus. Olha o que era Paulo. A conversão de Paulo está descrita em Atos capítulo de número 9. Diz assim, Saulo, respirando ainda ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, ele se dirige ao sumo sacerdote. Ele era um homem que respeitava as suas autoridades espirituais, porque ele se dirige a esse homem para pedir cartas a ele. O grande problema de um odre velho é que ele não sabe que é um odre velho. Paulo, por exemplo, ele poderia pensar que era um homem que estava fazendo a vontade de Deus, porque ele era submisso às suas autoridades, ele era um homem esforçado. E o mais legal da conversão de Paulo é que todo o esforço que antes que ele fazia de maneira errada, depois que conhece a Cristo, ele continua fazendo esse esforço, mas agora pela coisa certa. Sabe por que nós não vivemos um avivamento muitas vezes? Quem aqui veio do mundo e foi liberto por Jesus? Levante sua mão. E quem aqui faz as mesmas loucuras que antes você fazia no mundo para Satanás, hoje você faz para Deus? Ou será que não? É incrível as pessoas do mundo como passam horas em filas para irem em show dos seus ídolos. Mas depois de 1h30, um culto, ela já começa a olhar para o relógio, está atrasado, eu acho que eu vou embora. Como elas passavam horas em rave, festas, drogas, mas para Deus vai sair de casa, olha para o tempo, tem uma nuvem, nublado, parece que vai chover. Ah não, já não vou para a igreja. Deus não quer que você deixe de ser louco, mas Deus quer que você seja um louco por Jesus. Está na Bíblia, se mantemos o juízo é por amor a vós, mas se enlouquecemos é por amor a Cristo. Quem quer ser um louco por Jesus, fazer loucuras por Jesus? Paulo fez isso. E a conversão de Paulo é muito interessante. Ele pede essas cartas para Damasco, a fim de se ele encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Esse era o intuito de Paulo. E tudo estava dando certo, até que no caminho de Damasco, versículo 3, a Bíblia diz que subitamente o cercou um resplendor de luz, e caindo em terra. Olha que interessante a conversão de Paulo, como é diferente do que
pregam hoje em dia por aí. Hoje o evangelho é Deus vai te levantar, Deus vai te colocar em cima, todo mundo vai estar na plateia e você no palco. Jesus não, Jesus chegou lançando Paulo em terra. Só que sabe de uma coisa? É melhor ser derrubado por Jesus do que ser levantado pelo diabo. Tem muitas pessoas que querem oportunidades em sua vida, querem crescer, mas é diferente da Bíblia. Quando Deus quer falar com alguém, quando chega o momento de Deus transformar um odre velho em um odre novo, para receber o novo de Deus, Deus chega derrubando. Olha alguns milagres da Bíblia, só para você entender que Deus chega lançando por terra, que Deus chega fazendo descer. Quando Naamã chega para Eliseu com aquela lepra, o que Eliseu fala? Sobe ao rio Naamã? Naamã, desce ao rio Jordão. Lá em Jeremias 18, quando Deus vai falar com Jeremias para ir à casa do oleiro, Jeremias, sobe à casa do oleiro. Desce à casa do oleiro. Se você quer ser um odre novo de Deus, para receber o novo de Deus, se prepara para descer. Se prepara para ser perseguido, para ser humilhado, mas vale a pena. Satanás, ele coloca em cima, mas ele derruba. Jesus, quando derruba, chega um momento que ele te coloca lá em cima. E quando você está em cima, colocado por Deus, ninguém tira. Ninguém é capaz de fazer descer um homem que Deus fez subir. Nós temos esse exemplo. Quando Eliseu sobe naquela montanha, Elias sobe naquela montanha, e chega o capitão com os seus 50 e diz assim: Elias, desce. Elias diz o quê? Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma vocês. E acontece isso, porque não é possível o homem fazer descer quem Deus fez subir. Mas antes Deus tem esse encontro. E a Bíblia diz então que Paulo caindo em terra, Deus fala para ele, aquela voz diz: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Eu fui buscar o significado disso. Aguilhões era um objeto utilizado com os bois, que não é um objeto que é para ferir o boi, a menos que o boi seja desobediente. Se o boi está tranquilo, quem já viu aquelas pessoas passeando com pitbull, que a coleira é cheia de uns ferros assim, que aquilo não machuca, a menos que o cachorro queira fazer força, queira correr. Paulo era um homem que intentava lutar contra Deus, e na Bíblia inteira eu nunca encontrei uma pessoa que foi capaz de lutar contra Deus e vencer. Não tem. Deus, Ele tem algo muito mais fácil para nós, um caminho muito melhor. E como vai ser esse caminho, se vai ser difícil ou não, depende da nossa obediência. Enquanto você for de coração duro, você vai sendo provado por Deus. Mas quando você abrir o seu coração, como nós cantamos, que a palavra de Deus nos transforme e nos molde, você vai ver que vai ser muito mais fácil agir de Deus na sua vida. Paulo foi essa maneira que Deus encontrou para tratar com ele. E a Bíblia diz que ele, tremendo e atônito, Senhor, que queres que eu te faça? Disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade e te será dito tudo o que convém fazer. Esse versículo é muito forte, porque esse versículo explica o porquê muitas pessoas não avançam ministerialmente. Sabe por quê? Porque nós, quando temos um encontro com Deus, nós já queremos que Deus fale tudo o que Ele quer fazer através de nós. Paulo pergunta a Deus: o que é para eu fazer? Não vou falar agora não. Vai lá numa cidade, lá eu vou te falar. Muitos jovens que aqui estão, Deus tem algo muito maior para derramar na sua vida, mas porque ainda não derramou? Porque você é uma pessoa que quer que Deus te dê o script de tudo aquilo que Ele vai fazer através de você. Deus é um Deus que Ele revela passo a passo.
Isso é fé. É quando nós negamos aquilo que Deus pede para nós negarmos, sem ter ideia daquilo que Ele tem para nos dar. E isso só faz quem tem fé em Deus. Eu já tive grandes oportunidades na minha vida em que Deus pediu para eu negar. E eu não tinha ideia do que Deus tinha na minha vida. Por exemplo, assim que terminei a faculdade de educação física, eu tive uma oportunidade para ser professor particular. Fui chamado por escolas. E Deus falava, negue isso. Mas o que o Senhor tem em troca? Negue isso. E pela fé eu negava. Eu passei um concurso público para ser militar de carreira. Lá no fundo do meu coração eu sabia que não era o que Deus tinha para a minha vida, pois eu havia saído do exército já. Fiz o concurso e insistindo, mas lá no fundo eu sabia que não era o que Deus tinha. Até que eu fui em uma vigília. Quem aqui crê que existem homens de Deus ainda e mulheres de Deus nessa terra? Em uma vigília eu recebi uma revelação diferente. Eu creio no dom da revelação, mas revelações específicas. Não vem com uma revelação ao meu lado, Deus tem uma bênção para você. A Bíblia já diz. Eu queria um Deus específico. E aquele jovem no meio de uma multidão apontou para mim e falou, jovem, o que você está fazendo, se quiser faça, mas Deus não está com você nesta decisão. Então, sem saber o que Deus tinha para mim, eu neguei. Até que mais tarde chegou a oportunidade que Deus tinha para mim. Valeu muito a pena eu ter negado tudo aquilo. Deus está perguntando para pessoas aqui hoje, você quer viver o novo de Deus? Ou você quer continuar apegado com isso que Ele te deu, mas é pequeno ainda? Olha só o que acontece com Paulo. Versículo 10 diz, primeiro, diz assim, olha que interessante isso. Saulo levantou-se da terra, abriu os olhos e não via ninguém. E guiando pela mão o conduziram a Damasco. Olha como Deus trabalha nas nossas vidas. Paulo era um homem completamente independente. Paulo nunca precisou de ajuda. Era um homem suficiente, ele tinha cargo, ele não precisava de ajuda para nada. E a primeira coisa que Deus faz com Paulo, deixa ele cego. E agora uma pessoa precisa conduzir ele. Deus estava ensinando Paulo como odre velho, você era independente. Para ser odre novo, você precisa viver em comunhão. Enquanto nós não entendemos isso, que por mais que sejamos bons em algo, que tenhamos dons, tenhamos talentos, nós precisamos um do outro. Se você não entender isso, você não vai progredir no reino. Deus não vai poder derramar a unção de odre novo, de vinho novo sobre um odre velho. Paulo então é conduzido. E olha que interessante o versículo 10. Havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias. Ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Paulo, pois ele está orando. Porque Deus enviou Ananias para orar e Paulo ser curado? Porque Paulo estava orando. Existem coisas que ainda não aconteceram na sua vida pelo fato porque você ainda não orou. Nós não oramos. Muitas vezes nós fazemos de tudo, mas nós não pedimos a ajuda a Deus. Nós desabafamos em redes sociais, nós contamos para os nossos amigos, nós contamos para pessoas que nem deveríamos contar, mas nós não oramos. Se nós orássemos, nós sofreríamos menos. Daniel não orou na cova dos leões, não. A Bíblia diz que Daniel, ele foi para o seu quarto antes, como era acostumado a fazer. E aí quando chega na cova, o momento da prova, Daniel dorme. Cova não é lugar para orarmos, cova é lugar para nós colhermos o resultado da oração. José, quando é tentado pela mulher de Potifar, nós não vemos José orando, porque momento da tentação não é momento para orar, é momento para nós colhermos o resultado da oração que nós fizemos antes. Porque jovens caem em pecado, porque não oram e querem orar quando estão sendo tentados. Porque jovens desviam, porque eles não oram.
E aí, quando estão sendo tentados, eles querem orar tudo o que deveriam ter orado antes. Mantenha uma vida de oração, jovem. Paulo estava orando, e por este motivo, Deus tocou no coração de Ananias e falou com Ananias. Talvez existam pessoas que você pensa, olha, eu até já tentei orar, irmão Johnny, mas não tive resposta. Tudo bem, às vezes Deus não fala com você, mas através da sua oração Ele está falando com outras pessoas que vão beneficiar você. Já orou para Deus tocar no coração do seu patrão para te dar um aumento? Ore, experimente. A Bíblia diz que José encontrava graça aos olhos das pessoas. Faça essa oração. Deus, que eu encontre graça aos olhos do meu patrão, do meu professor. Quem que acha que matemática não é de Deus? Levanta a mão. Era de boa, né? Número, inventaram letra, misturaram, virou uma bagunça. Ore, Deus, que eu encontre graça aos olhos do meu professor. Não para que ele te dê uma nota que você não merece, é claro, mas para que ele te ensine de uma maneira que você possa compreender. A oração tem esse poder. A Bíblia diz assim, ó, e respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ananias estava como que dizendo, Deus, para que eu vou orar por ele? Não tenho que o Senhor derramar nele, ele é um odre velho. E Ananias falou assim, ó, eu sei que ele tem poder dos homens. Deus como que falou para Ananias, Ananias, ele tinha poder dos homens, mas depois do encontro no caminho de Damasco, agora ele vai receber poder de mim. Ananias vai orar, e a Bíblia diz assim, ó, vai porque para mim este é um vaso escolhido. Isso é interessante. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Sabia que hoje você pode responder já para você mesmo, quanto você vai chegar longe no reino de Deus? O tamanho da sua unção, você pode responder hoje, é fácil, sabe como? Quanto você está disposto a sofrer por Jesus? As pessoas hoje não querem sofrer não querem ser perseguidas, sendo que Jesus falou, olha, o mundo vai odiar vocês não serão bem-vindos, vocês serão como a escória da sociedade, vocês serão perseguidos. E hoje os jovens não, hoje os jovens querem paz e amor, eles querem ser vistos como os do mundo para não serem criticados pelo do mundo. Mas aqueles que querem ser odres novos para receber o novo de Deus, eles se vestem de uma maneira diferente, ainda que o mundo vai criticar. Eles falam diferente, porque eles não se importam com o mundo, eles se importam com o vinho novo, que Deus tem para derramar, mas é só na vida daqueles que têm temor. Aqui tem jovem com temor? Aqui tem jovem que ainda quer fazer a diferença, que não se preocupa se vai ser cancelado nas redes sociais. Faça a diferença, jovem. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, eu vou mostrar o quanto ele vai padecer pelo meu nome. Que tipo de perseguição, jovem? Vamos mensurar o cristianismo aqui na igreja de Jundiaí. Que tipo de perseguição você já sofreu por ser cristão? Ah, irmão Johnny, eu já perdi de seguidor no meu TikTok já. Só isso. Você nunca foi zombado na sua sala de aula? Na sua faculdade, você nunca foi aquele que ficou sem grupo, porque todo mundo escolhia um grupo, mas você, por ser cristão, era deixado de lado? Se a resposta é sim, sim, irmão Johnny, eu já fui perseguido, já me ofenderam sem eu ter feito nada, já fui deixado de lado, parabéns, você está vivendo o evangelho como Deus falou que ele seria. Olha o que diz, e Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhes a mão, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vias, me enviou, para que tornes a ver.
e seja cheio do Espírito Santo. 8, e logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, recuperando a vista e levantando-se, foi batizado. Olha que legal a explicação de Ananias. O mesmo Senhor que te apareceu no caminho me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Aqui Paulo foi entender o porquê Deus havia derrubado ele, o porquê Jesus havia derrubado ele, o porquê Jesus havia tido um encontro com ele, fosse para que ele fosse cheio do Espírito Santo. Deus não quer outra coisa de você, jovem. Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo. E para ser cheio depende de você. Depende da vida de intimidade que você leva com Deus. Depende do tanto que você lê a sua Bíblia. Depende do tanto que você está negando por amor a Cristo. Mas se você quiser ser só mais um, é só continuar sendo medíocre. O que é um crente medíocre? É aquele crente que busca os outros como todo mundo busca. 4 jovens foram levados cativos para a Babilônia: Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E há uma diferença entre os 4. Daniel, ele era diferente dos diferentes. Isso é ser cheio. Quando nós lemos o livro de Daniel, nós não vemos os 4 conversando entre si, dizendo: viu, não vamos se contaminar não com esse manjar do rei. É oferecido a ídolos, tem bebidas que Deus não quer que nós bebamos. Não, nós não vemos os 4. Era para os 4 falar. Mas na Bíblia diz que Daniel propôs no seu coração. Tinha 4, Daniel era o único que propôs não se contaminar. Mas irmãos, os 4 foram honrados? Foram, mas Daniel foi mais. Seja diferente, jovens, mesmo daqueles que já deviam ser diferentes. Antes nós tínhamos que ser diferentes do mundo. Hoje muitas vezes temos que ser diferentes dentro da própria igreja. Porque na igreja você vai ouvir jovens dizendo para você que não precisa de tudo isso não. Pode sair ficando, beijando tudo que é boca, não tem problema não. Seja diferente, jovem. Se guarde, você é templo do Espírito Santo. Deus não te chamou para prostituição, Deus não te chamou para pornografia, Deus não te chamou para você sair beijando tudo que é mundo. Deus tem uma família para você, e se você esperar e propor no seu coração não se contaminar, você vai ver a promessa de Deus acontecendo na sua vida. Quem quer ter essa promessa? Quem quer ter uma família abençoada? Olha que interessante. E tendo comido foi confortado. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Aqui eu aprendo algo muito profundo. Quem aqui já recebeu aquela revelação? Jovem, Deus quer que você se coloque na posição de vaso. Quem já recebeu ficou mais confuso que não sei o quê? Meu caso, eu já. Mas eu não estou nessa posição não, Jesus. Todos os jovens que têm promessas de Deus, todas as pessoas que possuem uma promessa de Deus, vão passar um momento de silêncio de Deus. Deus falou a Paulo: vai até tal cidade que Ananias vai orar por você. Paulo foi, Deus deu a ordem, Paulo foi. Agora Deus não falou mais nada para Paulo. E o que Paulo fez? Paulo ficou alguns dias com os discípulos, ou seja, Paulo não gastou o seu tempo, Paulo estava aprendendo. Se Deus não falou qual é o próximo passo para a sua vida, se dedique em aprender. Irmão, a última vez que Deus me deu uma direção faz 6 meses, tá? E agora, o que você aprendeu? O que você evoluiu desses 6 meses para cá? Ou você ainda continua estagnado? O que mais nós vemos são pessoas que querem que a obra de Deus aconteça na vida delas, mas elas não estão dispostas a mover uma palha para isso.
Quantos jovens, quantos lugares que eu já fui, por exemplo, falar sobre missões. E aí vários jovens, eu quero ser missionário. E eu pergunto, tá, e qual idioma você está estudando? Não estou não, mas Deus vai enviar. Não, Deus não vai. Você não se dedica. Nisso sabia que nós cristãos somos uma vergonha. Nós não conhecemos o Deus que nós servimos. É lindo aqui na foto, na filmagem, nós estarmos louvando, mas se alguém perguntar a razão da sua fé, você tem que responder pela Bíblia? Se aqui fora você debater com uma pessoa que, por exemplo, ela adora imagens, você tem argumento bíblico para provar que imagens é idolatria, é errado? Se na sua faculdade alguém vier questionar, porque hoje em dia muitas pessoas são assim, quando são questionadas, não, esse está zombando de mim, às vezes não. Às vezes a pessoa ainda não foi ganha para Cristo, por quê? Porque ela ainda não encontrou uma pessoa que fosse capaz de provar, pela palavra, que o que ela crê está errado. Eu sou líder do Reação PEG Nacional, e uma das minhas preocupações é o nosso Reação. Quem aqui já fez o Reação? Levante a mão. Quem aqui já evangelizou moradores de rua? Levanta a mão. Quem aqui já evangelizou algum médico? Levanta a mão. Algum doutor, algum advogado? Diminuir as mãos. Sabe por quê? Porque é fácil nós vendermos um par de sapato para quem está descalço. Difícil é nós convencermos uma pessoa que tem uma coleção de sapato, que o sapato que nós estamos vendendo, essa pessoa precisa. Nós somos pessoas que pregamos para quem não tem entendimento nenhum, mas quando vem uma pessoa, por exemplo, que é de uma seita, que crê diferente de nós, nós não temos argumentos. Porque Paulo foi tão usado por Deus, porque desde o momento que ele se converteu a Cristo, ele se dedicou a Cristo. As loucuras que antes ele fazia pela religião, agora ele faz para Cristo. Tanto que aqui a Bíblia diz que ele ficou 3 dias sem comer nem beber. Já começou jejuando. Vamos lá para a gente terminar. E logo nas sinagogas pregava que este era o Filho de Deus. No versículo 21, e todos que ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que em Jerusalém perseguia e invocavam este nome? E para isso veio aqui para levar presos aos principais dos sacerdotes. Paulo, porém, se esforçava muito mais. Esse é o segredo para nós termos este novo vinho, esta nova unção, este novo de Deus nas nossas vidas. Nos esforçarmos muito mais. Se você ler o livro Heróis da Fé, você vai perceber que todos os homens que estão descritos naquele livro, os 20 homens que mudaram o mundo através da sua vida, eram homens esforçados. Eram homens de Bíblia, eram homens que se dedicavam mais do que os outros. O que eu peço para você, jovem, esta noite, é se dedique um pouco mais. Faça algo a mais por Deus. Nós não vamos viver nenhum avivamento se nós nos contentarmos com aquilo que vivemos, com aquilo que temos. É legal nós falarmos sobre avivamento que vai acontecer, mas a nossa geração não está preparada para isso. Antigamente, no tempo da igreja primitiva, Deus pedia para que os cristãos se entregassem, e eles se entregavam. Eles serviam de espetáculos nos coliseus, sendo devorados por leões, e eles falavam, Jesus, eu vou morrer pelo teu nome. Hoje em dia, Deus pede para nós vigiarmos com aquilo que falamos, nós não fazemos. Deus pede para nós vigiarmos com aquilo que escutamos, com aquilo que vemos, nós achamos que é demais. Deus pede para nós nos vestirmos decentemente, se nós fazemos biquinho, vou sair dessa igreja, o pastor está me perseguindo. Por isso nós não vamos viver avivamento nenhum, se nós tivermos esse pensamento. Quem aqui quer fazer a diferença? Levante sua mão. Responda para você mesmo, quanto você tem se dedicado a este evangelho. E não se contente, jovem, ser mais um. O mundo está cheio de pessoas iguais. Deus te escolheu
para fazer a diferença. E hoje aqui nós aprendemos o que precisamos fazer. Talvez você está no seu limite, é o seu limite, mas é nesse nível aí. Se você for para um nível a mais, Deus vai derramar sobre a sua vida aquilo que você nem imagina. É o que Deus diz lá em Jeremias 3,33. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Se coloque em pé, só aqueles que querem viver esse diferente de Deus.